Diretor Fenelon. Trata-se da coordenação do Aeroporto de Palmas durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Processo número 000-58105-509-2014-77. Os autos relativos ao processo em referência foram recebidos por esta diretoria por meio do despacho número 120/2015, SAS, em 13 de outubro de 2015, às 17h27, para deliberação pela diretoria colegiada. Após a análise prévia, a instrução processual foi saneada por meio de diligências eletrônicas junto à Gerência de Operações de Serviços Aéreos, cuja documentação foi inserida ao presente processo por meio do despacho número 5 de 2015, de 19 de outubro de 2015. Conforme disposto na nota técnica 7 de 2015, da GOP-SAS, de 9 de outubro de 2015, propôs-se à diretoria colegiada da ANAC a declaração do Aeroporto de Palmas, Brigadeiro Lisias Rodrigues, como aeroporto coordenado durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Brasil 2015, a realizar-se em Palmas, Tocantins, de 22 de outubro de 2015 a 1 de novembro de 2015. A proposta originou-se na Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, conforme disposto nos artigos 39 e 40 do Regimento Interno da Agência. A Superintendência fundamenta-se na Resolução ANAC número 338, de 22 de julho de 2014, que regulamenta o procedimento de alocação de horários de chegadas e partidas em aeroportos coordenados, slots, e dispõe sobre aeroportos de interesse. Aeroportos coordenados são definidos pelo artigo 2º, inciso 1º, conforme consta no relatório. Segundo o artigo 6º da mesma resolução, a declaração de um aeroporto coordenado será feita quando 1. As limitações de capacidade sejam graves ao ponto de restringir o acesso ou causar atrasos significativos do aeroporto devido ao alto nível de saturação, sem a possibilidade de solução do problema no curto prazo. 2. For identificado comportamento por parte das empresas de transporte aéreo, do operador do aeroporto ou do responsável pelo controle do espaço aéreo que esteja restringindo o acesso ao aeroporto ou comprometendo a otimização da utilização da infraestrutura aeroportuária. 3. Situação emergencial. 4. Caso fortuito ou força maior. Ou 5. Interesse público. A declaração de um aeroporto como coordenado poderá ser provocada pela ANAC por solicitação fundamentada das empresas aéreas, do operador aeroportuário ou do responsável pelo controle do espaço aéreo, cabendo à ANAC julgar a pertinência do ato. A portaria número 1183 SRE de 2015, de 19 de maio de 2015, estabelece os procedimentos acessórios ao processo de coordenação de aeroporto e os procedimentos relativos ao processo de alocação de horários em aeroportos de interesse previsto na resolução número 338. A primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas acontecerá no período de 23 de outubro a 1º de novembro, conforme já mencionado, envolvendo atletas de 30 países. Do Brasil, espera-se que cerca de 24 etnias participem da competição, além de representantes das Américas, Nova Zelândia, Congo, Mongólia, Rússia e Filipinas. Prevê-se, além da realização de esportes indígenas, divididos em jogos tradicionais demonstrativos ou jogos nativos de integração, e de esportes ocidentais competitivos, também a realização de eventos culturais e turísticos como forma de ambientação, socialização e integração dos participantes. Na 16ª reunião da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, CONAERO, realizada no dia 13 de agosto de 2015, estimou-se a participação de cerca de 1.100 atletas nacionais e 1.100 atletas estrangeiros, cuja chegada espera-se que ocorra majoritariamente por via aérea, sendo os principais hubs os aeroportos de Brasília, Galeão e Guarulhos. Na 24ª reunião extraordinária do Comitê Técnico de Operações Especiais, CTOE, sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas,
foram avaliadas as demandas do Ministério do Esporte relacionadas às delegações internacionais previstas para o evento, de cerca de 15 chefes de Estado, configurando-se como o dobro da expectativa inicial do Ministério de Relações Exteriores. A esse respeito, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, CGNA, responsável pelo gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo, externou a necessidade de ponderar o excesso de demanda na utilização da infraestrutura aeroportuária, uma vez que a falta de previsibilidade das chegadas e partidas no aeroporto de Palmas, somada às operações de aviação comercial existentes, geram impactos em todos os segmentos de transporte aéreo. Nesse cenário de iminente aumento da demanda por serviço de transporte aéreo, além da visibilidade do evento em questão, justifica-se a proposta de adoção cautelar de medidas de coordenação do aeroporto de Palmas, como forma de garantir o acesso universal e ajustado às capacidades disponíveis. Esse planejamento do serviço de transporte aéreo e da infraestrutura aeroportuária permite ainda o monitoramento das operações aéreas de forma a coibir a reserva e não uso da infraestrutura, a operação deliberada fora do horário alocado e a operação realizada à revelia, ou seja, sem slot. Passo agora à análise. Confirmadas a fundamentação e a motivação da declaração do aeroporto de Palmas durante o GMPI Brasil 2015, propõe-se segmentar a capacidade aeroportuária, pista, pátio e terminal, entre voos comerciais, regulares e não regulares, de aviação geral, incluindo táxi aéreo, e VIP, de autoridades ligadas ao evento e chefes de Estado. Os termos da presente proposta de decisão são semelhantes aos já aplicáveis aos aeroportos em coordenação, por exemplo, os previstos para a temporada de verão 2016. Referente aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos consolidados por meio das decisões número 98 a 105, de 2 de setembro de 2015. Conforme previsão do artigo 8º da Resolução número 338 de 2014, a minuta de decisão prevê parâmetros de coordenação, parâmetros esses que estão presentes no relatório, dos incisos 1º ao 8º. Com relação ao inciso 3º da minuta, definiu-se o período de coordenação do aeroporto a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, durante a realização dos jogos. Quanto aos incisos 4º e 5º da decisão, sobre modalidades, aplicam-se a todos os serviços aéreos, públicos ou privados, ao solicitarem slots no período de coordenação. Assim, os serviços prestados por empresas concessionárias ou autorizadas à prestação de serviço de transporte aéreo público que operarem nos aeroportos declarados coordenados devem seguir as regras previstas nas resoluções 338 de 2014 e na portaria 1183 de 2015, da SRE. Em termos de condições operativas, inciso 6º da minuta, o aeroporto de Palmas emitiu a declaração de capacidade em 15 de outubro de 2015, tempestivamente ao prazo previsto pela área técnica. São consideradas limitações: capacidade declarada para o pátio de aviação comercial, para alocação simultânea de até 8 aeronaves, com 3 aeronaves categoria C2 e 5 aeronaves categoria B1, ou a alocação simultânea de até 5 aeronaves com categoria C2. B. Declaração do operador informando que o aeroporto não dispõe de infraestrutura suficientes para atender voos simultâneos, requerendo espaçamento entre voos de no mínimo 50 minutos, ou estabelecimento de acordos operacionais entre o operador aeroportuário e o operador aéreo. Considerando que o período de coordenação é inferior a 5 semanas consecutivas, não será possível a constituição de série de slots, conforme definição do inciso 19º do artigo 2º da Resolução 338, não sendo aplicável o monitoramento para fins de apuração de metas de regularidade e pontualidade, bem como o percentual de bancos de slots que será distribuídos. O parágrafo 2º do artigo 1º da minuta de decisão visa registrar as competências articuladas entre os envolvidos na operação de aeroportos coordenados. A nota técnica 7 de 2015 informa que a área técnica possui ferramentas e processos para alocação de slots para todas as modalidades de serviços aéreos, porém, entende que a mudança da responsabilidade pelas atividades do processo deva ocorrer de forma gradual e em período de menor impacto ao sistema de aviação civil. Assim, conforme já aplicado durante a Copa das Confederações, Rio+20,
Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo FIFA de 2014, o CGNA fará a alocação dos slots da aviação geral e executiva e a ANAC fará a coordenação da aviação comercial regular e não regular. Conforme o parágrafo 3º do artigo 1º da minuta, todos os serviços estarão sujeitos às penalizações previstas na Resolução 338 de 2014, preservadas as sanções administrativas devido ao mau uso do slot por reserva indevida, uso deliberado em desacordo com as características alocadas ou ainda operação à revelia, a partir de 0h do dia 22 de outubro de 2015, à exceção das previsões relativas à série de slots, conforme incisos 7º e 8º da minuta. É o relatório. Dúvidas? Podemos prosseguir. Por favor, voto. Com base na nota técnica número 7 de 2015, GOP-SAS, de 9 de outubro de 2015, e demais informações constantes dos autos do processo, observando a realização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, de 22 de outubro a 1º de novembro de 2015, considerando a demanda de coordenação do aeroporto de Palmas pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, em decorrência da falta de previsibilidade das chegadas e partidas, especialmente as associadas ao transporte de chefes de Estado e os impactos na utilização da infraestrutura aeroportuária, conforme condições operativas constantes da Declaração de Capacidade do Aeroporto de Palmas e, nos termos do artigo 8º da Lei 11.182, de 2005, do artigo 9º do Regimento Interno da ANAC e artigo 6º da Resolução ANAC número 338, de 2014, voto favoravelmente à proposta de declaração do Aeroporto de Palmas como aeroporto coordenado de 22 de outubro de 2015 a 1º de novembro de 2015, nos termos da minuta de decisão que submeto a esta diretoria. É como voto. Com o relator, presidente. Aprovado. Mais algum processo? Encerradas as deliberações sobre processos submetidos extra-pauta, gostaria de questionar aos senhores se há algum assunto de ordem geral para ser discutido neste momento. Presidente, eu apenas gostaria de pedir a prorrogação de 2 processos. Primeiro seria o 00058, 004, 3913 de 2015, 50, Aeroporto Brasil Viracopos. Conforme já mencionado, o assunto é similar ao que o diretor Botelho votou. E o segundo processo seria o 00065, 046, 710, o recurso administrativo do senhor Roger Marcon Aquino. O segundo processo é recurso. Recurso administrativo. Administrativo. Isso. Alguma objeção? Nenhuma. De acordo? De acordo. Obrigado. Prorrogação concedida. Mais alguma coisa, senhores? Não? Então são 16h14. Dou por encerrada a 12ª reunião deliberativa de diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil deste ano de 2015. Tenham todos uma boa tarde.